Amém? Queridos, amados, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, aqui pastor Luiz Otávio Oliveira Maurício, Igreja Evangélica Congregacional em Chaperó, Itaguaí, RJ, Rio de Janeiro. Amados, nós vamos ministrar a nossa lição, nossos amados irmãos da igreja, a lição número 10. É a lição 10 que nós vamos estar ministrando agora. Amém? Ok? Então, o título da lição é A Família e a Igreja. Ok? Tá? Você quer pegar essa revista aí, abrir, lição A Família e a Igreja. Você já sabe qual é a revista que nós estamos usando, né? Estamos de revista. Então, eu vou ler o texto áureo, que diz o seguinte: assim que não sois estrangeiros, nem forrasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios 2, versículo 19. Nossa verdade aplicada, ela diz da seguinte forma: a família e a igreja são instituições divinas estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. Disso nós vamos tratar. Amém? Temos o texto de referência. O texto de referência está em Atos capítulo 2, do 42 até o 47, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam-nos segundo cada um havia de mistério. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mandei oração, porque não trata desse assunto, quero orar contigo, para celestial no nome de Jesus Cristo, o Santo, o Eterno, o Amado. Nós voltamos a Ti agora em oração para pedir o envolvimento do Teu Espírito em nossas mentes, corações, no sentido de que na palavra que está sendo ministrada, a unção chega até aos corações e o objetivo do Senhor, através dos nossos lábios, seja alcançado em cada coração, cada lar, cada família. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Bom, vamos ao tópico número 1 aqui. A relação família e igreja. Bom, é muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de uma igreja local, assim como a igreja procura desenvolver para que todos os membros da família sejam contemplados em suas variadas demandas e diante dos desafios que se apresentam. Isso é muito importante. Que todos os membros da família, eles estejam, assim, dentro do contexto que envolve o dia a dia da igreja, né? Tudo que a igreja está fazendo, todos os familiares, todos estão participando, cada um tem a sua parcela de participação, e a igreja precisa estar criando meios, circunstâncias, condições para que tal suceda. Essa é a visão que, quando nós alcançamos, ela é muito especial para a vida de uma igreja, dentro de uma comunidade. Bom, desse tópico, a família e a igreja. Plano de Deus. A Bíblia enfatiza que a existência tanto da família
como da igreja na terra, é resultado do plano de Deus para a humanidade. Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos mostrando esse tipo de consenso, esse planejamento de Deus movimentando no que diz respeito à igreja e à família. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 1, nós vamos ver o texto dizendo: e Deus os abençoou. Está falando de Adão e Eva, né? E Deus, vou ler o versículo 27 para ficar mais fácil. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, você me diz aqui, trazendo o homem à existência, trazendo o homem para fazer parte do cenário da criação. Amém? É um projeto de Deus. Capítulo número 1, 28. Também 2. Capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24, nós temos o seguinte comentário na palavra do Senhor, comentário bíblico. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas eu vou começar a fazer o seguinte, vou ler a partir do versículo número 21, do capítulo número 2, para ficar mais completo. Aí eu li, você raciocina junto comigo. Raciocinamos juntos. Amém? Foi? Um momentinho só, pode falar. Quer dar uma olhadinha? Olha, nós estamos gravando aqui dentro da igreja e aí fora tem um barulho aí, tá? De repente, se estiver no fundo aí, esse som, só a orelha, estender a mão para lá, estou esperando que isso diminua. Esse som não é aqui dentro da igreja, não. O som é lá fora. Tem um comércio aqui, a mais ou menos uns 300 metros adiante de nós, menos 150 metros, exagerei. 150 metros, eles são com um som muito alto. E é possível que isso esteja no fundo, aí estragando um pouquinho, mas nós vamos passar isso para o lado e você ouve a mensagem, tá? Bom, então vamos ver a questão do homem, esse plano de Deus, o homem como plano de Deus, né? Gênesis 2, 21 em diante. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, o corpo do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então você vê aqui, está aqui expresso a questão enfática, né? A família na terra, né? O homem, a família. Então, aqui o casamento, o homem se unindo, a mulher, a família, o projeto de Deus, o plano de Deus, o Senhor dizendo para o homem crescer, falando para o homem se multiplicar. Então, está expresso o desejo de Deus, né? Do homem estar na terra, crescendo e tornando-se uma multidão. Agora, também em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo número 16, eu vou ler aqui o texto. São Mateus 16, aleluia, versículo número 18, tem aqui um comentário, esse comentário já envolve a questão da igreja, tá? Esses dois lá anteriores que eu li, estão falando da criação e do plano do Senhor para o homem, crescer, multiplicar, unir-se a sua esposa. Agora, esse que eu vou ler, está falando da igreja, capítulo 16, versículo número 18. Palavras santas, palavras do Senhor Jesus Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, eu sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Então, esse texto, ele está envolvendo a palavra expressa pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, quando Jesus, faz a pergunta aos seus discípulos a respeito do que o povo dizia desse Senhor Jesus Cristo nosso. Amado Senhor, o que o povo diz a meu respeito? Jesus faz pergunta aos seus discípulos. Aí os discípulos respondem, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. É o que as pessoas achavam, várias pessoas achavam a respeito do Senhor Jesus Cristo, achando que o João Batista teria ressuscitado dos mortos, o Elias que sairia no meio do povo de volta, que ele foi arrebatado pelo Senhor, e o Jeremias teria ressuscitado, estava voltando e estava fazendo aquela obra. E Jesus, após a pergunta, tendo essas respostas, aí disse Pedro, levanta a voz, respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? A resposta de Pedro a respeito da pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez. E Jesus, ele retorna para Pedro e diz, então Jesus lê versículo 17, se você quiser acompanhar, São Mateus 16, 17, para acompanhar conosco. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram. Porque não foi a carne e sangue que te revelaram. Mas meu Pai está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro acabou de receber uma revelação da parte de Deus, E o Senhor trouxe aquilo como uma pedra, um fundamento, Pedra, fundamento. Isso dizia, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, portas de respeito a juízo, julgamentos. O inferno não poderia fazer julgamento contra a igreja do Senhor. O Senhor está dizendo que vai dar a vida dele para a igreja, seu sangue, pelo seu povo, e está dizendo que essa é a pedra fundamental, a revelação. A igreja do Senhor andaria embaixo da revelação, a igreja dele, andando debaixo da revelação, a ação do Espírito Santo. Então vemos o fundamento de Deus, o Pai falando que ele se multiplicava e enchia a terra, o homem, unindo essa mulher, e estamos vendo agora também no que diz respeito à igreja, o Senhor mostrando o fundamento da igreja. Qual o fundamento? Revelação. Pedro teve a respeito do Senhor Jesus Cristo a revelação de que ele era o Cristo. Amém? É a pedra que diz que nós somos rejeitados lá, a pedra angular. Cristo, a pedra angular, a principal. Amém? A revelação é aquele que traz para a igreja. Então, vemos a igreja sendo colocada em um plano de Deus. E vemos o que diz respeito à família, porque quando diz para o homem, disse a sua mulher, e os dois serão uma só carne, quando Deus diz lá crescer, multiplicar e encher a terra o quê? Familiarmente. Então, o projeto de Deus na criação. Amém? Você está entendendo? Bom, então vamos dar continuidade na lição. Tanto que, mesmo após a entrada do pecado na história humana, ou seja, esse plano de Deus para a família e para a igreja, ele é uma coisa unificada, é um só, e diz tanto que mesmo após a entrada do pecado na história humana, Deus continuou contando com a família para levar adiante o seu plano redentor. Isso. A família é um projeto especial da parte de Deus. Eu vou ler para você aqui no livro de Gênesis, volto ao livro de Gênesis, é o livro dos princípios, Gênesis quer dizer o princípio.
Então, no capítulo número 12, projeto de Deus também, né? Mostrando o plano de Deus, capítulo 12 de Gênesis. Se você quiser acompanhar, abre a sua Bíblia em Gênesis 12. Eu vou ler o versículo principal desse assunto, que é o versículo número 3. O que nós vamos achar aqui? Estou falando com quem? Falando com Abraão. Uma palavra de promessa. Vou começar no versículo 1, que eu tenho o principal, mas o 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ao versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da terra. Então Deus ele tem um projeto para a família, tem um projeto para a igreja, unificando tanto a família quanto a igreja em um só projeto, que é o projeto de salvação, de revelação da sua pessoa. E Abraão é chamado de pai da fé. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dá licença? Então, estamos vendo os projetos de Deus, os planos de Deus, e vamos em frente. O pecado tinha entrado? Tinha. Houve pecado lá no início? Adão e Eva lá, pecado, mas o projeto de família para a humanidade, da parte de Deus, ele não ficou esquecido. E o projeto também de abençoar as famílias também não foi esquecido. Amém? Então está dizendo aqui o Senhor, em Abraão serão que bendito todas as famílias da terra. A bênção de Deus para a família. Deus tem projeto de quê? De abençoar a sua família. E Jesus, se você for ver a genealogia, você vai ver que ele é descendente de quem? Descendente de Abraão, que depois tornou-se Abraão. Amém? O projeto de Deus é abençoar você. Continuando. Constata-se isso quando do dilúvio, pela história dos patriarcas, as leis divinas em relação à família, a vida de Jesus dentro de um contexto de família, a efetiva participação dos lares no início da igreja e as orientações específicas dos livros do Novo Testamento sobre família. Você constata isso vendo essas coisas. Lá no período dos patriarcas, lá você vai ver a família de Noé, como é que acontece. Deus chama quem para poder ser salvo? Salvação. A arca é um símbolo de salvação. Chama Noé e tira daquela situação de destruição que veio para o mundo todo, porque não era justo. Chama Noé e sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Para quê? Para serem salvos. Tem o dilúvio e Deus ali guarda-os. Ele dá aqueles animais, mas Deus guarda-os. E você vai ver todo o contexto do Antigo Testamento, você vê o caso do próprio Abraão, depois seu filho Isaac, depois Isaac vem gera Jacó, e depois Jacó gera os 12 patriarcas, mais uma filha. Então, o projeto de Deus continua sempre o quê? Abarcando, envolvendo a questão de natureza familiar. Isso é projeto de Deus. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 2, o versículo número 19, está aqui texto áureo, né, da nossa revista, diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, por que o conceito de família é importante? Porque família é algo que é importante para Deus. Esse conceito de família, pai, mãe, filhos. Quando é que você chama alguém de família? Quando, por exemplo, o casal, ele é o início do casamento. Enquanto está o casal, estão casados, é um casal ainda. Quando ele gera o primeiro filho, aí começou o quê? Começou a família. 1 filho, 2, quantos filhos proporcionar? Então começou a família.
O projeto de família aponta para a pessoa de Deus. Efésios diz que nós somos o quê? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser o quê? Concidadão dos santos, juntos, assim como santos, né? Somos santos também no Senhor, e passamos a ser família de Deus, filhos de Deus. O projeto de família é importante. O filho, conhecendo a palavra assim, mais encaixada, a autoridade paternal, né? Tendo pai sendo a figura de Deus dentro de sua casa, e isso, reconhecendo a autoridade dos pais, isso é muito importante. Os pais, nós vamos ver aqui à frente, precisam estar apontando para Deus, mostrando Deus aos seus filhos. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. É necessário que o que tal esteja acontecendo dentro do seio da família. Também Efésios, né? Esse epístola de Efésios também, no capítulo número 5, no versículo número 32. Eu vou ler aqui, Efésios, tocando no assunto de natureza interna, né? O seio, dentro de casa. Capítulo 5, Paulo falando para os Efésios, o povo de Éfeso, né? Versículo 32, vou começar no versículo número 31. Ele vai repetir o texto lá de Gênesis. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí vai dizer, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amém? Cristo e a igreja, esse mistério. Dá licença, só um minutinho só, minha filha. Eu vou tirar o som do telefone. Com licença, tá? Obrigado. Amém? Então, vamos continuar. A questão da igreja. Fluindo, né, do casamento. Unindo-se o homem, vai fluir o quê? A sua mulher, vão se tornar uma cara, uma unidade que vai gerar filho. Amém? E vai vir o quê? Aquilo que nós vamos ver aqui para frente. Igreja. Igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar. Bom, então estamos vendo família e igreja como o quê? Como plano de Deus. A parte do planejamento. A família é plano de Deus. Amém? O homem se unir, a esposa, tornar-se uma só carne. Gênesis está dizendo lá a criação. E cheio de cena para o homem crescer, multiplicar, encher a terra. Tá bom. Agora vamos ver a família como defensora da igreja e a igreja como defensora da família. Primeiramente, a igreja como defensora da família. Primeiro, a igreja como defensora da família. São muitos os desafios para manter uma família dentro dos princípios bíblicos. São muitos. Você sabe disso, você é evangélico, você é evangélica, tem filhos, né? Você que tem filhos, você sabe que não é difícil no dia de hoje você conseguir manter a família dentro dos princípios bíblicos. À medida que vai se aproximando o fim, os ataques vão se intensificando. Vamos chegando próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja do qual fazemos parte. Então a fúria maligna ela vai crescendo, né? a busca de impedimentos para que a santidade esteja presente na vida do ser humano dentro do lar familiar, ela cresce, a fúria cresce. Eu vou ler a primeira epístola de Paulo, que deixou lá atrás, escrito, e vem para o dia de hoje, capítulo 4, de 1 a 3, diz assim, olha o que Paulo falou lá atrás, escreveu, né? Ora, o Espírito afirma, especialmente, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios
pela hipocrisia, quer dizer, pelo fingimento dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. São esses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, invenções, sabe? Religiosidade, coisas que estão vindo para poder atacar a família, muita coisa vem crescendo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, versículo 1 a 6, olha o que Paulo vai dizer. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão, isso é profecia, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, né? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aquela aparência, sabe aquela aparência? Aquela religiosidade externa, né? Forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Então, a palavra de Deus mostrando esses tempos que estamos vivendo. Aí Paulo vai comparar o tempo lá atrás, versículo 6. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, que conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Eu estou rindo que está pensando me ajudando aqui fazendo sinal, né? Quando eu falo muito rápido, eu atropelo as palavras. Eu tenho que falar devagar, né? Tem que ir mais devagar para você poder entender o que eu estou dizendo. E falar mais alto. Então, mostrando que esses tempos, eles viriam tempos difíceis. Difíceis. Tá? Eu vou para a revista, eu li esses dois textos, você pode ver que já se falava desses dias que nós estamos vivendo, e eles pioraram, né, bastante. Diz assim, ó, portanto é preciso, isso é a igreja defensora da família, portanto é preciso que a igreja esteja atenta e continue levantando a bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução de seus membros. A igreja precisa instruir os membros da família quanto aos preceitos divinos em relação aos muitos aspectos que envolvem a família, para que os mesmos não sejam confundidos, ou seja, as pessoas da família não sejam confundidos e influenciados e atraídos pela cultura mundana que de desconstrução dos valores cristãos. Está acontecendo muito isso. Os valores cristãos estão sendo desprezados. Hoje, casamento bonito, segundo Deus, né? O homem, a mulher, o amor, a ternura, o afeto de um para o outro que leva-os a chegar até o matrimônio, chegar até o altar, e depois ver os filhos, criar os filhos com carinho, com afeto, com temor a Deus, com respeito a Deus. Deus para alguns, isso é loucura, isso não tem nada a ver. Para alguns, aliás, para alguns não, para muitos, né? Isso, Bíblia, isso é coisa de fanático, é coisa desequilibrada para muitas pessoas. Tem pessoas que não creem, isso é um livro. Tem pessoas que não creem na Bíblia, não são poucos, não. São muitos. E os valores, isso é coisa do passado, está ultrapassado. Bom,
nós podemos ver que o resultado de desprezar os valores da parte de Deus, eles têm sido, eles têm sido desastrosos. Desastrosos. Você vê o que está acontecendo dentro das casas. Aquela situação do filho e a filha respeitar o pai, a mãe, né? Olhar o pai e a mãe como autoridade constituída, e os pais também se colocarem na posição, porque não são só os filhos, não. Tem pais também que quer ser moderninho, né? A mamãe quer ser igualzinha à filha, o papai quer ser filho, quer ser garotão. Não tem nada demais você querer se cuidar. Não estou falando de se cuidar, não. Estou falando de comportamento moral, comportamento ético. Circunstância que você vai formar um homem, vai formar uma mulher, que vão chegar a uma idade madura, não como criança, como bebê, mas maduro mesmo, responsáveis, capazes de tomar decisões seguras, viver os momentos de dificuldade que existem no dia a dia de cada um ser humano e buscar a Deus para ter orientação de verdade. Estou falando disso. É disso que estou falando, tá? Então você vê que hoje está cada dia caído. Caindo e para muitos já está caído, tá? Então, os valores cristãos, eles estão sendo desconstruídos por muitos. E tem gente que está chegando agora, que imagina a criança, nós vivemos no tempo passado, qual é o modelo de família dos anos 50, 60? Um homem, uma mulher, assim, casamento, né? E os filhos sendo gerados, papai, mamãe, a benção, papai, a benção, mamãe. E que a benção, pai, que uma coisa, e acha que a coisa, não me chama de senhor, não me chama de senhora, me chama de você. Tem gente aí que a avó não me chama, não diga que eu sou avó. Acha uma coisa horrível. Desconstrução. Isso está crescendo. Está crescendo. E não está fazendo bem para a sociedade. Tá? Mas nós, como família evangélica, os pastores devem trazer para dentro das igrejas o ensinamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe para se prolongue os teus dias, até que te vá bem. Você deve honrar seu pai, viu, menino? Deve honrar sua mãe, viu, menina? E você, mamãe, deve tratar seu filho, viu, papai? Seu filho de maneira que ele também venha te honrar. Mostrar Deus para eles. Amém, queridos? Amém? Tá, vamos continuar. A família tem que ser protegida. A igreja precisa proteger a família. O pastor precisa abrir a Bíblia, tá? Nós temos alguns textos para frente, nós vamos dar uma olhadinha aqui. O pastor precisa abrir a Bíblia e mostrar esses conteúdos para a família, não impor obrigações, mas mostrar resultado. Se você vive tal, o resultado é X. Se você despreza essas coisas, o resultado é Y. Mostrar, nós somos seres capazes de raciocinar, a pessoa vai entender. Vamos continuar. A família como protetora da igreja, porque a igreja protege a família, mas a família também precisa o quê? Ter sensibilidade e proteger a igreja. Está tudo bem aí? Quer falar uma coisa comigo? Pode falar. Você tem 30 minutos? Oh, que maravilha. Bom, a família, vou ler aqui, ela exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja, da família, tá? Da igreja local, né? Já foi visto nas lições passadas que a família é onde tudo começa. Aí a pergunta, qual tem sido o conceito de igreja que nossos filhos têm recebido no lar? Qual é o tipo de comportamento que você tem dentro da sua casa? Como é que você tem conduzido o seu lar no que diz respeito à igreja? Você é aquele pai, você é aquela mãe que aponta a igreja do Senhor Jesus Cristo como um lugar bom para o seu filho estar dentro dela? Os princípios divinos para você, eles são princípios sadios. Você percebe isso, você aponta para seu filho.
que a igreja é um bom lugar para estar? Você é aquele cristão que você assiste aos cultos regulares da igreja que você frequenta? No dia do culto você tem a sua vida, a sua participação na vida da igreja? Ou no dia do culto e no horário do culto você tem uma programação paralela? Você, ao contrário de estar ali assistindo o culto, reverenciando, adorando a Deus, dando valor à palavra de Deus, você não dá esse tipo de exemplo para o seu filho. Se você for ver o filme, eu vou estar assistindo alguma coisa na internet, na hora do culto. O que é que você tem feito na hora de estar cultuando a Deus? Como é que você tem mostrado o exemplo de vida? O que você mostra que a igreja é para o seu filho? Isso. Como? Olha o que o salmista me diz no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Você ama a sua igreja? Você ama? Você tem o seu pastor em respeito? Você respeita o seu pastor? Você respeita o ministério da igreja que você congrega? Você tem apreço pela palavra de Deus? Você mostra isso para os seus filhos? Você, papai, você, mamãe, você mostra? Porque é você quem deve mostrar a igreja para o seu filho como um lugar de respeito, um lugar de temor de Deus, um lugar de direções que vão trazer para ele benefícios no desenvolvimento da sua vida. Como é que você tem feito? E também a igreja como a igreja em cooperação com a família. Vou correr um pouquinho, porque fui me avisar que eu estou com 30 minutos. 30 minutos de aula, então eu vou dar uma corridinha, tá? Nós estamos aqui trabalhando com auxílio, né? Apesar que a nossa escola dominical, nós temos um espaço de 60 minutos no mínimo. Graças a Deus por isso. Então, a escola dominical aqui, ela fica lotada, viu? Não é vazia, não. Aqui é cheio mesmo. Tem aluno aqui, está tudo quanto é lado. Bom, a igreja em cooperação com a família. Nós estamos vendo que a família protege a igreja protege a família, e agora a igreja cooperando com a família. Como a cooperação? Vamos fazer um comentário aqui, segundo a revista. O inimigo vem tentando desestruturar a família, e a igreja, 2. De que forma? Por meio de perseguições, heresias, divisões, apostasias e conflitos. Isso. Todos esses tipos de estratégia maligna tem lançado contra a vida da igreja. Esses terríveis ataques nos revelam a importância da relação família e igreja. É necessário que haja um bom relacionamento família e igreja para poder vencer esse tipo de ataque. Bom, a família e a igreja em Corinto. Falei que ia fazer uns comentários a respeito. Não é possível separar a família cristã da igreja. Não tem como. Não tem como. Há os que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Aí diz assim, vide a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente nos capítulos 5 e 7, nos quais o apóstolo trata de assuntos, dá uma olhadinha no capítulo 5 e 7 de Coríntios, relacionado com o contexto da família, que, porém, precisavam ser tratados, o contexto da família, os assuntos precisavam ser tratados, e algo de orientações para toda a igreja que está em Corinto. Havia necessidade. Paulo tratou de casamento, parte de relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos. Ele tratou. Tem aquela pessoa que diz assim, o pastor não tem nada com a minha vida. Pastor, não tem que se meter na tua vida. Não, pastor não tem que se meter na sua vida. Não, pastor precisa se orientar, segundo a palavra de Deus. Tem alguma coisa na qual você está precisando de uma orientação para a sua família? Procure o seu pastor. Bom, pastor, você também precisa ser uma pessoa que conhece a palavra de Deus, tá? Para passar a orientação bíblica para o seu rebanho, né? Se você estiver assistindo aí, eu sei que você tem, porque você é um homem de Deus. Então,
procure. Você pode só para trazer um levantamento de natureza bíblica, em caso de irmãos estarem levando o outro para o tribunal, Paulo chama a atenção deles. Você vai levar seu irmão para o tribunal, não tem ninguém dentro da igreja que pode resolver essas causas, então a igreja trata disso. Tá? A igreja trata disso. A igreja a Bíblia tem orientações para tratar de todos os tipos de assuntos. E a situação de cada família é uma igreja. Bom, essa igreja aqui, quando ela foi elaborada, pela data dela, não estava acontecendo o coronavírus. O coronavírus não tinha aparecido aqui ainda no Brasil. E esse tópico, cada igreja uma família, ou perdão, cada família uma igreja, a família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Elas se fundem. Por quê? O texto, por exemplo, de Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:19, 1 Timóteo 3:15, esses textos vão falar de membros da igreja aos quais, nesse período, a igreja estava aqui dentro das suas casas. Por quê? Porque não tinha templos. A igreja não tinha templos. No início ela não tinha templos. Onde é que a igreja se reunia? Ela se reunia nas casas. Você dá uma olhada lá em 16:5 de Romanos, 1 Coríntios 16:19 e 1 Timóteo 3:15. Você vai ver vários membros que abriram igreja nas suas casas. E ali tinham reuniões. Ao mesmo tempo em que a família compõe a igreja também trata da família em seus mais diversos problemas e desafios. Quando uma família está calada, a família está bem dentro da sua casa, a igreja também está. Uma igreja cheia de problemas é porque tem muitas famílias com muitos problemas que não estão sendo tratados. Os problemas da família têm que ser tratados pela igreja. E com a orientação dentro das suas casas. Agora, nesse período de coronavírus, estava conversando com um rapaz, hoje um jovem irmão, falei, olha só, quantos que diziam assim, não tenho tempo de ler a Bíblia, estou sem tempo. Agora você tem. Se você quer dizer, a maior parte das pessoas está dentro de casa, né? Fazendo a quarentena, né? Se você está de quarentena dentro das portas da sua casa, tempo de fazer o quê? Um culto doméstico. Você tem um pouquinho mais de tempo para você poder ler sua Bíblia. Não consigo ler a Bíblia, foi um dia deles. Antes você dizia que não tinha tempo para ler, agora você tem tempo para ler, você não consegue? Precisa fazer isso. Não tem culto na igreja que você congrega, então você faz a culto na sua casa. Isso mesmo, desenvolva essas coisas dentro da sua casa. E a igreja começando lá. A igreja começando lá. Bom, aqui o tópico 2:3 vai dizer assim, a igreja primitiva e a família. Vamos lá ver a igreja primitiva. Os relatos do Novo Testamento revelam forte interação que existia entre a família e a igreja, de tal modo que não era simples perceber onde uma começava e a outra terminava. Agora vou ter que ler o texto bíblico para poder. Tá. Vamos ver aqui, Romanos 16:5. Olha como dizem esses textos. Você tem ideia de como era a igreja no passado. Romanos 16:5 vai dizer assim, vou começar no versículo 3, tá? Nosso versículo 5. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Isso é Paulo. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. 5, nosso versículo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, Priscila e Áquila, essa uma igreja que se reunia na casa deles. Isso. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então havia, onde é que estava a igreja? Na casa de Priscila e na casa de Áquila, esse casal. Tá ok? Então você vai ver que era esse contexto da igreja, esse formato da igreja. 1 Coríntios, vamos lá, 16:9. Vamos dar uma corridinha aqui. 1 Coríntios 16:19. 16:19.
Vai dizer assim, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam do Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, reforçando. Onde estava a igreja? Na casa de Priscila e Áquila. Colossenses, capítulo número 4, versículo número 15. Igreja em casa. Não tinha tempo? Amém? Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. Tinha uma igreja na casa de Ninfa, a igreja em casa. Então, como é que era o movimento da igreja? Havia os cultos da igreja e havia a homília. O que era a homília? A homília era a conversa, né? O ensino, a orientação bíblica era também de assunto, conversando. E daí é que surge a palavra homilética, né? A forma de pregação, a formação para poder ministrar a palavra de Deus. Igreja em casa. Filho orientado, filho tem que ser orientado em casa. Sabe como orientar o seu filho? A princípio você. Amém? É você que o educa. Quer uma coisa necessária para poder o pastor te ajudar? Então o pastor te ajuda. Mas quem tem que orientar seu filho em casa é você. Amém? Os princípios bíblicos, eles são orientados dentro das portas das nossas casas. A responsabilidade de educar filho no Senhor é nossa. Educar filho com a palavra, falamos isso nas lições anteriores, e no exemplo de comportamento, de oração, orientações. Eu vou aqui poder fechar, mostrar para você no Antigo Testamento, para ler o Novo, como as coisas aconteciam. Vou lá em Neemias, lá perto das Crônicas dos Reis, vou lá em Neemias, para você ver a situação do cuidado que as famílias tinham. Havia famílias muito cuidadosas nesse período, né? Cuidavam muito bem do assunto, entenderam o valor da palavra de Deus, e eles cuidavam muito bem desse assunto. Capítulo 8 de Neemias, versículo 1 a 3, diz assim, ó, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Na praça, diante da porta das águas, eles disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouvia, né? Porque a criança menorzinha demais, ela não conseguiria entender. Mas quem tinha capacidade de entender já, homens e mulheres e crianças, já estavam ali para poder ouvir a palavra de Deus. Ele vai dizer, era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro, leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, eles que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos, ao livro da lei. Então você vê, quanto espaço de tempo, que valor que eles davam muito valor à palavra, valorizavam a palavra. Você vê fazendo culto aqui, irmão fazendo culto, começa o culto, os pastores estão tendo dificuldade a vir na igreja, porque cantam, não tem nada para louvor não, tá, meu querido? Cantam, todo mundo tem que cantar. Amém? Tá, ok. Aí na hora de ministrar a palavra de Deus, sabe o que acontece? 10 minutos de Bíblia, se for isso, tem vezes que é menos. 10 minutos, 15 minutos. Não tem mensagem mais hoje. Hoje, mensagem da palavra de Deus, não está em todo lugar, não. Mas está assim, ó. E se você chegar num local, se você pega 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, tem gente que já está com pressa de ir embora. Chupando bala dentro da igreja, olha para um lado, para o outro, não pode ficar sentado. Bom, imagina que a televisão aguenta. Ela não é verdade. Fica ou não fica dentro da televisão? Fica ou não fica dentro do tablet? Fica ou não fica com o telefone celular?
celular na cara, ó, 1 hora, 2 horas, ó, fica ou não fica? Mas no culto não fica. No culto que olha para o relógio, meu querido, dá valor à palavra de Deus. Valoriza a palavra de Deus, dê exemplo. Tem pais fazendo isso dentro dos filhos, dê exemplo para o teu filho. Tem gente hoje na igreja, ó, já viu essas igrejas assim, não estou falando quem quer ser assim que seja, celular, que agora o celular tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no celular. Aí tem gente que está realmente, tem pessoal que está temor, está lendo celular na Bíblia. Mas já ouvi caso, o pessoal que diz assim, a gente falando de tal, na hora do culto. Bom, nesse período de pandemia aí não está tendo isso não. Está havendo jogo. E está havendo tanta coisa, menos o culto. Fica até estranho, você não sabe nem por que a pessoa está dentro da igreja, né? É estranho, né? Está lá dentro da igreja, mas está vendo outra coisa, não está ali não. Não está ligado no Senhor, não. Chegou depois de 20 minutos de palavra, a pessoa está cansada já. Está tudo viciado. Isso. Se apega à palavra de Deus. Valorize. Isso. Tinha o Neemias capítulo número 10 também. Vou ler aqui. Capítulo 10. Vamos ver o que diz Neemias capítulo 10. Versículo 28 e 29. O valor da palavra de Deus. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos que se tinham separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Por quê? Porque eles tinham o quê? Eles tinham saber, eles tinham entendimento, porque examinavam a lei, não uma palavra naquele tempo. Hoje em dia, se o cristão não conhece, não sabe, como é que ele vai assumir compromisso com a verdade de Deus? A pessoa da vida dá 2 gritos, está rodada e acabou. Não, não pode ser dessa maneira. Isso tem que melhorar. Quer ter igreja fortalecida na unidade? Isso tem que melhorar. Quantos minutos nós temos aí? Quantos minutos? 52? Tá, estou terminando. Vou fazer 60, tá bom? 60 minutinhos. Isso tem que melhorar, tá? Eu vou fazer um comentário aqui. Famílias comprometidas, né, com as atividades da igreja. Amém? Então, estou falando disso. Considerando a variedade de ideologias, valores e conceitos contrários aos princípios bíblicos, considerando a variedade de ideologias, valores e conceitos contrários aos princípios bíblicos que os membros da família cristã se defrontam nas redes sociais, nos ambientes escolar e profissional, fazendo com que muitas das vezes se ache como um peixe fora d'água, principalmente na fase da adolescência e juventude, é muito importante que a família cristã valorize uma intensa interação nas variadas atividades de uma igreja local, está sempre presente, sempre junto, trazendo teu filho, vindo você também. A igreja tem atividade na igreja, vem para a casa do Senhor. Bem sabe que a pessoa vai falando a mesma linguagem, a linguagem de pureza, de santidade. E é preciso ter isso dentro da igreja. Isso mesmo. Tá? Isso vai contribuir muito para fortalecer, solidificar e ajudar cada membro no enfrentamento de muitos desafios. Não é pulando de igreja em igreja. Tem gente que não faz igreja nenhuma. Nenhuma igreja é boa. Está pensando que a igreja é o céu. A igreja é o hospital. Tem gente sendo curada, tem gente sendo tratada. Então eu vou ler para você aqui, Hebreus capítulo 10. Estou fechando. Capítulo 10 de Hebreus. A minha auxiliar está olhando para mim ali, ó.
Aleluia. Capítulo 10, versículo número 25. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso é antigo, viu? Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais, quando vedes que o dia se aproximou. Tem gente que diz, não, eu fico dentro de casa, e a Bíblia diz que não precisa congregar. Você fica dentro de casa fazendo o quê? Vou ler de novo. Hebreus 10, abre tua Bíblia aí, ó, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Muda esse teu costume está errado. Tira isso da tua cabeça. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Está ficando difícil. Os tempos estão ficando difíceis. Vai para a igreja. Mas eu não gosto de fulano, mas fulano me fez. Aprende a perdoar. A igreja no lugar bom de aprender a perdoar. Que lugar maravilhoso. Aprender a amar. Que bênção. É dentro das portas da casa de Deus que o Espírito Santo vai mover circunstâncias para que você pratique esse tipo de exercício. E depois ser exemplo de conhecimento, de zelo, de sabedoria, de saber como viver em família. A igreja é uma grande família, para depois você poder sair e ser como é o projeto de Deus, sal da terra e luz do mundo. Porque se você não aprende dentro da sua casa e dentro da igreja, como é que você vai dar testemunho lá fora? Pode me dizer? Vai fazer mágica? Mágica não é de Deus. Não é a igreja da família, tem que andar juntos, juntinhos no Senhor. Amém? Que possa ter sido uma bênção para a sua vida, para a sua família, que Deus continue abençoando você poderosamente. Está ouvindo barulhinho aí? Tá? Está entrando barulho de som? A chuva está descendo uma água aqui de primeira. Ó. Deus te abençoe. Mas vou orar. Bora conversar. Quantos minutos? 17? 3 minutos de oração. Vai ser deixado que possa ter sido uma bênção, essa palavra aos corações, que haja uma interação de mente e espírito para a edificação espiritual dentro dos lares. Eu desejo de minha oração, no Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 graças a Deus. Até a próxima, meu querido lá. Fecha a bola, não se esquece. Se você foi abençoado, fala assim, dá um joinha aí. E faz o seguinte, todas as vezes que você abrir esse canal, você vai ter uma palavra de bênção para a sua vida. Está sendo abençoado? Chama alguém para participar contigo. Isso. Chama alguém para receber a bênção junto com você, tá? Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ter 60.